Olá, irmãos. Graça e paz a todos aqueles que estão nos ouvindo através desse vídeo. A gente fica muito alegre de poder mais uma vez essa semana estar transmitindo essa palavra que é do Senhor, palavra viva, palavra que tem trazido aos nossos corações consolo, graça, e queremos meditar um pouquinho mais a respeito das bem-aventuranças. Nós dissemos que estaríamos durante algumas semanas retratando as bem-aventuranças. Nós vamos, na verdade, fazer uma leitura breve das bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte, e nós sabemos que o Sermão do Monte é realmente algo importante. E dissemos na semana passada que se Deus não tivesse deixado nada, a não ser o Sermão do Monte, era o suficiente para que nós pudéssemos viver uma vida prática cristã dentro da vontade de Deus. Porque é realmente o Sermão do Monte, a espiritualização da lei. E nós sabemos que Deus deixou para nós, esse sermão para que nós pudéssemos estar realmente praticando e, de certa forma, até ensaiando ou treinando ou praticando para podermos viver realmente o reino de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a primeira bem-aventurança, que diz sobre aqueles que são pobres de espírito. Mas antes de mais nada, nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, onde nós vamos ter uma leitura breve do Sermão do Monte. O texto nos diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-las, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Primeiro, nós falamos sobre as bem-aventuranças, ou a primeira bem-aventurança. Dissemos que bem-aventurado significa extremamente felizes, ou melhor, 1000 vezes felizes. E sabemos que a felicidade não é algo que nós sentimos, mas é algo que nós devemos ser através da palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor diz que a nossa alegria é do Senhor. A nossa alegria é a nossa força no Senhor. Sendo o primeiro estudo, nós falamos o que nós precisamos aprender sobre essa primeira bem-aventurança: os pobres de espírito. Nós falamos 3 pontos importantes que diz: você precisa exercer humildade. Segundo, você precisa ser dependente de Deus. E você precisa agir com arrependimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda bem-aventurança. E essa bem-aventurança fala sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Interessante que o choro muitas vezes não traz felicidade, ou melhor, nem todo choro traz bênção ou consolo. Podemos chorar até ao descascar a cebola, aí nós choramos. Alguns têm algumas técnicas, mas normalmente uma pessoa que descasca uma cebola, pica uma cebola, está chorando. Choramos também ao contato com algumas fumaças, mas o texto nos diz do choro que tem valor, o choro espiritual, um choro que tem uma causa nobre e uma causa verdadeira. Se temos um choro que tem valor, temos também um choro sem nenhum valor. Quer dizer, chorar por si só
não tem valor nenhum, né? Por isso muitos choram sem nenhuma consolação. Outro exemplo de choro sem valor é aquele que lastima as perdas egoístas ou as ambições frustradas. Nós lembramos dos israelitas quando saíram da terra do Egito, caminharam pelo deserto, e ali eles choraram pela ausência da carne, pela ausência da comida do Egito. Esqueceram totalmente da escravidão, esqueceram do sofrimento por 400 anos na mão de Faraó e lastimaram, choraram pela falta de carne, pela falta da comida. Lembraram dos alhos. Quer dizer, um choro de perdas lastimáveis, mas egoístas e simplesmente pensando em si próprio. O texto até diz, um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, até os próprios israelitas tornaram a queixar e diziam, se tivéssemos carne para comer. Interessante que o choro do pessimista e egoísta o destrói. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Eles choravam sim, lembravam do passado, lamentavam as perdas do Egito, mas esqueceram das promessas que o Senhor tinha dado a eles de uma terra prometida que manava leite e mel. Outro exemplo é o choro pelos entes queridos que partiram, não com tristeza, e sim como mágoa ou rancor. Quando a gente chora pela tristeza de um ente querido que partiu, nós podemos dizer que é válido, seremos consolados sim, mas quando essa tristeza vem de mágoa e rancor, esse choro do luto não é equilibrado. Pode trazer, ao invés de bênçãos, pode trazer amargura, pode trazer desânimo por toda a vida. Quer dizer, um choro que como se a gente não aceitasse a vontade de Deus, um choro de uma perda que a gente pensa que não é parte da nossa vida, perder pessoas queridas. O outro choro que não vale a pena é o chorar sem arrependimento legítimo, por causa das consequências do pecado. A gente lembra, né, lá em Juízes, né, quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Josué estava no final da sua carreira, Josué estava entregando, na verdade, para o povo, né, a terra prometida, e ali ele relembrou tudo que Deus havia prometido, e o povo estava chorando, mas na verdade o choro por aquilo que eles iam cometer pecado, porque eles abandonaram o Senhor e chegaram até o exílio. Por quê? Porque eram pecadores. Era um arrependimento que não era legítimo. Eles choraram, lamentaram, mas o pecado continuou permanente no coração deles. O choro também nascido do remorso também não pode canalizar nenhum benefício para nós. O inferno deve ficar cheio de pessoas que não se arrependem de verdade. Porém, irmãos, existe aquele choro que tem valor espiritual e que traz bênçãos. O choro que traz bênção. O choro que tem um valor espiritual. E eu vou falar 4 pontos desse choro que vale a pena. Desse choro espiritual. Desse choro que o Senhor nos pede que choramos sim. E o primeiro é quando o nosso choro é fruto de um coração quebrantado com a ausência da comunhão com Cristo. Eu lembro de Maria Madalena, quando foi ao sepulcro procurar o Senhor, e ali ela chegando diante do túmulo, os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela, no seu choro, no seu lamento, ela responde, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. O choro dela era pela ausência de Cristo, pela ausência de Jesus. O primeiro choro que vale a pena é aquele choro que, na verdade, nós sentimos a ausência de Jesus. Aqueles que conhecem Jesus, de verdade, tiveram uma experiência com Cristo, não conseguem viver sem Ele.
E quando nós choramos pela ausência, nós podemos realmente retornar e ser consolado. Quantas vezes o povo de Israel lamentou o Senhor, porque o Senhor já não andava com eles, mas o Senhor volta e os abençoa. O próprio livro de Juízes demonstra isso. O povo fazia o que queria no seu coração, o que bem entendia, e Deus abandonava e eles caíam na mão dos seus inimigos, mas quando eles choravam de arrependimento, o Senhor vinha de volta ao encontro deles. Quando nós temos um choro realmente pela necessidade de Jesus, pela necessidade de Deus, esse choro vale a pena, porque esse choro é o choro que vai ser contemplado realmente com consolo, contemplado com a presença de Cristo. O outro ponto, o outro choro, é quando o nosso choro é fruto de um arrependimento do nosso pecado e não por medo da punição de Deus. Veja bem, irmãos, é o choro do verdadeiro arrependimento, do fruto do arrependimento. Um choro que vale a pena, um choro que realmente vai ser contemplado, na verdade, com o perdão. Vai ser contemplado com a graça de Deus. E nesse sentido, chorar é ter saúde espiritual. O pecador consciente e convicto de ter disposição em buscar seu Salvador. Aqueles que choram, choram pelos seus pecados, e choram pela ausência de Deus, e choram porque necessitam de um Salvador. Quando nós, na primeira bem-aventurança, lembramos daqueles pobres de espírito, daqueles que precisam depender de Deus, daqueles que são necessitados de Deus. Agora nós estamos na segunda bem-aventurança, felizes são aqueles que choram seus próprios pecados, a sua condição de pecador, de perdido, de não ter mais condição de continuar vivendo sem a presença desse Deus maravilhoso. Esse choro vale a pena. E quando nós buscamos o Salvador, arrependidos, nós desfrutamos de uma consolação que os autossuficientes e arrogantes desconhecem. Bom é chorarmos arrependidos de nossa fraqueza. Interessante que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, numa série de advertências a respeito disso. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 9, ele diz: entristeçam sim, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. A vida não é constituída só de alegria. A vida, muitas vezes, nós temos que passar por tristeza para ver a nossa condição de pobres, de necessitados, de pecadores. E vale a pena chorar pelos nossos pecados. Foi o que aconteceu com o povo pós-exílio. Quando o povo chega a Jerusalém, os muros estavam destruídos. O povo que estava ali estava entregue, na verdade, a quem? Entregue ao pecado. Havia um pecado contra o Senhor. E Esdras, naquele momento que ele entra na terra prometida, ele defronta com aqueles homens que voltaram, mas se entregaram de novo ao casamento misto, ao pecado e a outros deuses. Diz a palavra do Senhor que Esdras chorou. Lá no capítulo 10, versículo 1, diz assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, e eles também choraram amargamente. É o que houve com o povo pós-exílio. Choraram amargamente na presença do Senhor. Foi o que houve com Isaías, quando ele foi levado diante do trono de Deus e viu a glória do Senhor. Isaías então gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou o homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim. Um choro que vale a pena, um choro onde ele se vê um nada,
onde ele se vê um homem totalmente impuro para estar na presença do Senhor. Foi o que houve com Davi, quando reconheceu o seu pecado diante de Deus. E ele compôs alguns salmos sobre isso, mas o Salmo 51 é o principal. E ele diz: contra ti pequei e fiz tudo o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Ali Davi estava realmente lamentando a sua condição de pecador. Ele não simplesmente diz pequei, ou fez aquela confissão: Senhor, me perdoa os meus pecados. Ali Davi, desnudo da sua pessoa, ou diante de Deus sem máscaras, ele pôde reconhecer todo o seu pecado, reconheceu que ele tinha afrontado a Deus, e ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, e nem a alegria da tua salvação. Foi o que houve com Pedro. Após o galo cantar, ele percebeu pelo Espírito Santo que havia negado a Cristo. E diz o texto que ele saiu dali e chorou amargamente. E depois ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, onde Jesus o declarou servo que ia conduzir a igreja do Senhor, um servo útil. E ele dizia: tu me amas? E Pedro por 3 vezes respondeu: tu sabes que eu te amo. E Jesus dá aquela declaração maravilhosa: apacenta os meus cordeirinhos. Na verdade, esse choro faltou com Saul. Diz que ele buscou até salvação, ele buscou até com choro, mas havia só remorso em Saul. Foi o que faltou a Judas. Chorou, esse choro levou à morte, ao suicídio, mas não houve arrependimento. O choro que vale a pena é aquele que reconhece toda a sua fraqueza. Terceiro, choro que vale a pena é quando o nosso choro é cheio de compaixão. Quando nós choramos pelos pecados não só nossos, mas também choramos pelo pecado dos outros. Paulo, em várias declarações em suas cartas, ele lamenta o pecado do povo, ele lamenta a condição de perdição. Lá em Romanos 9, versículo de 1 a 3, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e os de minha raça. A que ponto Paulo chorava? A que ponto Paulo tinha compaixão pelos seus? Ele chegou ao ponto de dizer: eu preferia ser retirado, separado do amor de Cristo, para ver alguns dos meus irmãos, alguns da minha raça, serem salvos por esse amor. Em Filipenses, capítulo 3, 8, ele diz: pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A compaixão pelas almas perdidas. Esse choro vale a pena. E o próprio salmista diz: aqueles que vão chorando, semeando, voltarão com alegria. O texto lá do Salmo 126 é maravilhoso. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse é o choro que vale a pena. É o choro quando a gente ama as almas perdidas, quando a gente vê os homens sem Cristo, sem conhecer a mensagem do amor, sem conhecer o evangelho maravilhoso, o evangelho genuíno, não esse evangelho que tem sido pregado nos últimos dias, um evangelho que sem arrependimento, um evangelho, na verdade, raso, onde leva as pessoas não ao encontro com Cristo, mas leva ao encontro com religiões, com dogmas. Quando nós temos compaixão por esses que estão perdidos, esse choro vale a pena. E por último, quando nós choramos por uma necessidade legítima e justa perante a face do Senhor.
É interessante que muitas vezes nós temos chorado, pedido ao Senhor: Deus não tem me atendido às minhas orações. Nós chegamos até o choro, mas nós estamos pedindo coisas ilegítimas, coisas que nós não necessitamos. Nós temos que chorar como Ana chorou lá no templo. Diz que o seu marido diz o seguinte: por que choras, Ana? Por que você anda chorando? Por que você não come, não bebe? Por que você anda triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana queria ter um filho. Ela era humilhada a cada ano quando ia ser levada ao templo. A outra mulher de Eucana humilhava e ela era estéril, até o ponto dela chorar no templo onde Eli. E esse fato é muito interessante, porque Eli, o profeta de Deus, em vez de incentivá-la, em vez de abençoá-la naquele momento do choro, Eli despreza, diz: você está bêbada, até quando você vai ficar bebendo? E Ana, na sua humildade, ela diz: eu não estou bêbada, eu tenho necessidade, eu preciso de um filho. E essa história é tão maravilhosa que depois que Deus contempla Ana com o filho, Samuel, passados os anos que Samuel foi desmamado, ela entrega de volta Samuel ao Senhor, e Samuel passa a servir ao Senhor no templo. E todo ano Ana ia lá levar uma túnica, até que Samuel se torna um grande profeta, um grande juiz, um grande homem de Deus, que reinou no tempo dos juízes e abençoou a vida de Israel por muitos anos. Ana chorava, na verdade, por uma necessidade legítima e justa perante a face do Senhor. Eu lembro de Ezequias. Ele adoeceu, mandou chamar o profeta, e lá ele lamentou: há quanto tempo eu tenho servido ao Senhor. Lá no versículo 3 do capítulo 38 de Isaías, o texto diz assim: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tem feito o que tu aprovas. Ezequias chorava porque ele tinha uma doença para a morte. O profeta já tinha avisado para ele. E diz que Ezequias chorou amargamente, e Deus concedeu a ele 15 anos de vida a mais depois desse choro. Às vezes a gente fica perguntando por que Deus concede a alguns, mas o choro era legítimo, a oração era legítima. E por fim, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 4 e 5, João chora diante do trono. Diz o texto: eu chorava muito porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Foi colocado na mão de João um livro e precisava ser aberto, e ninguém ali, em volta do trono, era digno. E o texto continua dizendo no versículo 5: então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Estava ali o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro. Choro legítimo de João. E para encerrar a nossa meditação, o fim do choro. A tristeza pode durar até o anoitecer. O choro pode durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. E felizes os que choram no Senhor. Felizes os que choram no Senhor. Por quê? Primeiro, só Jesus tem autoridade para extinguir o motivo do choro. Qual é o motivo do teu choro? E eu vou dizer que só Jesus tem autoridade para extinguir, para acabar com o teu choro. Eu lembro da viúva, a viúva da cidade de Naim, que saía com o seu filho, levando para a sepultura, e ali ela encontra com Jesus. Aquele que tem toda a autoridade.
para terminar o choro daquela mulher. E Jesus declara para ela: mulher, ou viúva, não chores mais. E Jesus tocou naquele morto, e o morto ressuscitou. E Jesus entrega de novo o seu filho de volta à vida. O fim do choro daquela viúva acabou, porque a autoridade máxima, a autoridade para o fim do choro, estava diante dela, Jesus. Terceiro, quem chora pelos motivos que Deus aprova, um dia vai sorrir. Preste atenção nisso, querido. Aquele que chora por motivos que Deus aprova, não por motivos que Deus não aprova. Eu lembro uma das meditações que eu trouxe aqui, eu disse que muitas pessoas choram por aquilo que Deus não chora. Mas quando nós choramos por aquilo que Deus chora, um dia nós vamos sorrir. Lucas, no capítulo 6, verso 21, parte B, que é também a repetição das bem-aventuranças, o texto lá diz assim: bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir, haverão de sorrir. Um dia, queridos, todos nós seremos satisfeitos. E terceiro, um dia Jesus vai enxugar toda a nossa lágrima dos nossos olhos. Um dia Jesus irá enxugar de nossos olhos toda a lágrima. E nós temos a confirmação disso numa promessa maravilhosa no finalzinho lá de Apocalipse, quando diz: ele enxugará todos os olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E ele continua prosseguindo, porque no céu ninguém vai chorar mais. O que nós temos que aprender hoje é que o choro que nós devemos chorar é um choro que vale a pena. Um choro que Deus aprova. Um choro onde Deus está vendo o nosso coração. Onde Deus vê o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento. Onde Deus, na verdade, vai trazer consolo, porque em nosso coração há um fruto desse quebramento pela ausência de Deus. Deus vai ver quando o nosso choro é fruto de arrependimento do nosso pecado e não por medo de punição divina. Muitos seguem Jesus, mas seguem por medo da justiça. E por que têm medo? Porque não conhecem o Senhor. Porque não vivem em intimidade com Deus. Mas Deus vai consolar o nosso choro quando nós, arrependidos dos nossos pecados, nos apresentarmos diante dele. O choro que vale a pena e que Deus vai ver é quando o nosso choro é cheio de compaixão. Quando choramos pelos pecados dos outros, não só os nossos. Quando nós vemos que aqueles que estão se perdendo e nós nos compadecemos, mas não só no sentimento, mas na prática, de anunciarmos com palavras, com vida, o evangelho genuíno de Cristo Jesus. O Senhor vai ver o nosso choro quando choramos por uma necessidade legítima e justa perante a face do Senhor. Queridos, nessa pequena meditação, nós possamos realmente estar diante de Deus. E eu gostaria de ler o último versículo da nossa meditação, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando o meu povo. E aí ele faz uma lista de orar, humilhar, buscar a face, afastar dos pecados. E eu posso acrescentar: quando o meu povo chorar.
chorar por motivos certos. O Senhor vai ouvir dos céus a nossa oração e vai sarar a nossa terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus com essa palavra. Na semana que vem, nós estaremos trazendo a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fique atento. Inscreva aí, né, no canal, dá o seu like e que Deus possa estar abençoando você que está ouvindo, abençoando as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a oportunidade de continuar ouvindo essa palavra. Seja da minha boca, seja da boca daqueles que têm realmente o Evangelho. O Evangelho simples e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, para anunciar. Um abraço a todos, que o Senhor esteja atuando na sua família, nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu sei que no Brasil as coisas parecem que estão se tornando cada vez pior, mas que o nosso choro não seja choro pelos políticos, não seja o choro por aquilo que Deus não aprova, mas que possamos chorar e nos humilhar e ajoelhar na presença do Senhor e entregar todos os nossos caminhos a Ele. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.